A maior oportunidade que você tem hoje é isso aqui, ó. O celular. A internet. Quer entender um pouquinho mais do que eu vou falar no vídeo de hoje? Bem-vindo ao canal Rafa Pereira. Hoje é o dia 21 do desafio de 180 dias. Se você gostou desse tema, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo o que você gostaria de assistir aqui também. E eu tô numa sequência, né? Hoje é o dia 20, hoje é do dia 21 e os últimos dias foi uma sequência, né, de autocuidado, autoaceitação, autoconfiança, grupo de apoio, e hoje é o mundo do trabalho. Eu tô me baseando no escutatória que eu fiz, do Marcus Strider, e também no livro dele, caso você queira entender um pouco melhor, que é esse aqui, Autoestima Inabalável. Lógico que não é só o que eu tenho de aprendizado do que eu assisti. Eu vou me basear também na minha vivência, na minha experiência de vida, porque eu vejo que a gente absorve muita informação, mas a gente só consegue passar essa informação daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente experienciou, porque senão a gente vai virar coach, né? Que a gente só fala o que a gente escutou, mas não viveu na pele realmente o que a gente consegue, como se fosse um transbordo mesmo. Eu acho que a gente aprende muito mais com o aprendizado que a própria pessoa teve do que só repetir, porque se fosse só pra repetir, a gente vai no chat, né? Pergunta as coisas e tá tudo certo. Então, no vídeo de hoje é sobre habilidades sociais e mundo do trabalho. E a maior oportunidade de trabalho que a gente tem atualmente é o celular, é a internet. Até tô aqui no meu próprio canal do YouTube, pelo outro celular aqui, pra dizer que hoje, se a gente não utiliza, né, do celular, da internet, das redes sociais, que graças a Deus, ou enfim, ao universo, é gratuito. Você não precisa pagar para abaixar o Instagram, você não precisa pagar para baixar o YouTube, você não precisa pagar para abaixar o TikTok. São plataformas, né, gratuitas. Você tem a oportunidade de gravar conteúdo ou de documentar o seu processo, que é o que eu tô fazendo aqui, documentando o meu processo, e usar as redes sociais para falar do seu negócio, se você quer construir um negócio, ou se você talvez esteja trabalhando no negócio de alguém, mas você consegue compartilhar algumas informações não confidenciais, mas algo que você está aprendendo que possa servir para o outro. Então, é importante usar a sua imagem para o seu negócio, porque se você não usa a sua própria imagem para o negócio que você quer construir, caso você queira construir um negócio, porque acredito que grande parte da população queira sair da CLT, por exemplo, mas aí não consegue gravar conteúdo para as redes sociais. Então, você não necessariamente precisa aparecer, você pode fazer cortes. Eu tenho um canal de cortes também, que é bacana, mas de tanto eu ver os aprendizados de lá, eu quero trazer algumas coisas pra cá também, porque eu acredito que, lógico, que vai ser um pouco mais aprofundado, né, porque o corte tem até 3 minutos só. Eu quero trazer conteúdos mais profundos, porque eu sou uma pessoa que gosta desse conteúdo mais profundo e gosta de compartilhar as coisas. Eu me rendi, igual um conhecido meu, igual ontem, no vídeo de ontem, do dia 20, eu disse que eu tenho um grupo de apoio sobre pessoas, né, que também gravam vídeo. E aí ele falou pra mim assim, você se rendeu pelo roteiro. Realmente, eu tenho umas anotações aqui, eu me rendi, porque se deixar eu vou começar a falar um monte de coisa, porque eu penso de forma sistêmica, e aí eu vou conectando uma coisa na outra, e aí eu, por enquanto, ainda preciso de 50 seguidores aqui no YouTube pra poder conseguir abrir live. E aí sim, nas lives eu quero não ter hora, né, e conversar. Então, por enquanto, eu preciso seguir o meu roteirinho aqui pra poder também
te agregar e te agregar também. Então, só tem um porém, né? Quando a gente vem pra internet, é vida pública. E como que você vai dar conta de vir pra vida pública sem pensar no julgamento alheio, sem pensar no que as pessoas vão dizer, sem pensar no que você tá desagradando as outras pessoas? E pra você vir pro mundo da internet, você precisa se autoconhecer, você precisa ter autoaceitação, você precisa ter autoconfiança, ter o grupo de apoio para você conseguir executar da melhor forma, da melhor maneira aqui a criação, né, de conteúdo ou algo que você queira fazer na internet. Porque se você, em algum momento, eu tô falando por experiência própria, em algum momento vai dar ruim. Eu teve um dia que eu gravei live no Instagram. Na época não tinha que ter 1000 seguidores. E agora já tem que ter, mudou essa questão. E aí eu gravei, fiz uma live. E depois eu fiquei 3 dias com a coluna travada na cama. Por quê? Porque eu não tava me autoaceitando, não tava tendo autoconfiança, não tava tendo amor próprio. Autoaceitação também não tava tendo. E aí pra mim, acontece que eu penso que tudo que a gente pensa, a gente sente. E se a gente acredita que a gente não dá conta, algum problema de saúde vai aparecer. E na época apareceu, eu fiquei travada com a coluna. E eu tenho problema, assim, de coluna porque eu sou muito alta. E aí o tempo ajudou, e aí eu também fiquei passando mal. E aí eu falei assim, meu Deus, agora eu preciso realmente entender internamente para eu conseguir evoluir e saber que eu dou conta. Porque às vezes a gente tá saindo da nossa zona de conforto, tá indo pra uma zona nova e a gente vai ficar com medo. O medo é normal, mas ele paralisar você, isso não pode acontecer. E aí eu vivi essas experiências. Então, assim, eu tô trazendo o que realmente aconteceu comigo, pra você ter um aprendizado, entender melhor, né? Porque isso talvez você parece, nossa, mas problema de saúde nesse nível? Realmente vai fazer sentido depois que você entender isso. Aprender sobre dinheiro e crenças que tem. Quando a gente fala sobre dinheiro, que aí entra depois, né? O primeiro ponto é você vir para as redes sociais compartilhar o que você sabe. Aí depois vem a parte do dinheiro, que você só não consegue fazer mais dinheiro porque você tem crenças que te limitam. Você pode ter escutado muito na sua infância que dinheiro só traz problema, que dinheiro é coisa errada, que quem tem muito dinheiro fez coisa errada para conquistar o que tem, que dinheiro, as pessoas da família vai ficar pedindo dinheiro pra você, que você não pode ter muito, que às vezes também tem a questão de você ter dinheiro e o gatilho vir da questão de deslealdade. Nossa, eu vou ter dinheiro e as pessoas vão estar comigo só por interesse. Ou que a família vai estar destruída porque você tem dinheiro. A gente vai precisar entender e aprender que o dinheiro tem todas essas consequências, porém a gente precisa aprender a lidar com isso. Como assim? Vai ter pessoas que vai te pedir dinheiro, mas é só você falar que não. Você não virou banco pra ficar dando dinheiro pros outros. Aliás, a única pessoa que dava dinheiro que eu conheço é o Silvio Santos, que ele jogava aviãozinho pra plateia dele. A única pessoa que eu via dando dinheiro pros outros. De resto, você vai ter que fazer dinheiro. Então, você vai ter que trabalhar, você vai ter que servir a alguém para essa pessoa retribuir com moeda de troca, né? O dinheiro é moeda de troca. A pessoa te paga porque ela viu o valor em você. E quando o dinheiro coloca você
no holofote, né? Porque quanto mais dinheiro você tem, você tá com o holofote em você. Vai ter muita gente querendo que você caia também. Então, tem muita gente que não quer que você cresça, porque às vezes ela não dá conta de ter a coragem que você tá tendo, e aí ela espera que você caia. Mas para tudo acontecer, a gente tem que ressignificar. E o que é o ressignificar do meu entendimento? É você olhar a realidade do que realmente aconteceu. O vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso. Culpa e dívida emocional, né? Mas só para não falar muito do dia de amanhã, é que quando a gente quer fazer dinheiro, a gente escutou muito na infância, né? Que dinheiro era coisa ruim, que quem tem muito dinheiro não vai pro céu. Umas coisas assim que a gente, pelo menos eu escutei isso, né? Não sei, me conta aqui o que você escutou sobre dinheiro na sua infância. Vai acontecer coisas que você precisa fazer dinheiro para você realmente entender e aprender, no caso, a lidar com isso, de que existem pessoas que vai querer estar com você só por interesse, mas se você ressignifica, no caso, você aprende a lidar com isso, de que você precisa ser, já falei disso no vídeo do dia 13, de identidade. Você precisa ser alguém. Quando você aprende a ser alguém, depois o fazer e depois o ter, aí na hora, o do dinheiro é o ter. Na hora que chega do dinheiro, do ter, você fica mais... Se você sabe quem é você não vai fazer amizades ou ter pessoas no seu grupo de apoio só por interesse. Você vai conseguir entender quem são as pessoas que realmente querem estar com você pela pessoa que você é e não pelo dinheiro que você tem. Tem muita gente, eu me incluo nisso, de querer ter dinheiro, porém quer o benefício do dinheiro, mas não quer pagar o preço de ter o dinheiro. E o que é pagar o preço do dinheiro? Pagar o preço do dinheiro é saber lidar, né, com essa questão. Vai aparecer pessoas, vai aparecer familiares, mas se eu me amo, se eu me autoaceito, se eu tenho autoconfiança de mim mesma, eu tenho, né, o grupo de apoio e eu vou ter o dinheiro, eu sei dizer não. Porque se eu me amo e eu me autocuido, eu não preciso ficar na dependência emocional de estar com outras pessoas, porque eu me sinto bem apenas com os outros. E se eu me amo e eu sei falar não para as outras pessoas, que é uma coisa que eu vou trazer aqui também em outros dias aqui do canal, porque é o processo que eu passei e eu sei que é importante, porque não é todo mundo que tá falando disso, mas eu quero deixar esse registro desse legado que eu tô construindo aqui, porque pra depois ninguém falar assim, mas você não compartilhou sua jornada, ou você deu certo do nada. Não, eu dei certo porque eu passei pelo processo, tá? Então, a única pessoa, no caso, a única criança, né? Quando você é criança, quando a criança é uma criança, quando a pessoa é uma criança, ela tem o benefício sem pagar o preço. Mas a gente que é adulto e queremos o dinheiro e queremos ter segurança, queremos ter um carro, enfim, alguma coisa que a gente gostaria de ter, a gente vai ter que pagar pra gente ter o benefício, a gente vai ter que pagar o preço. E para pagar o preço, a gente vai ter que olhar o que aconteceu na nossa infância, olhar como verdade o que aconteceu e e achar que a culpa é da gente. Eu vou dar um exemplo que eu vou falar no vídeo do dia 22, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram. Eu, por algum tempo, me senti culpada pelo acontecido.
Só que aí aprendendo, né, do escutatório, eu entendi que a criança, quando teve os pais separados, ela não pode se sentir culpada porque não foi o pai e a mãe que se separou da criança. Foi o esposo e a mulher que se separaram. Então, eu como criança na época, eu tenho meu pai e eu tenho minha mãe. Então, não foi eles que se separaram, foram o esposo e a mulher, né? A esposa e o marido que se separaram. Então, quando a gente olha, no meu caso, que eu olho pra a infância e consigo enxergar o que realmente aconteceu, eu ressignifico aquele fato que é uma verdade e não fico mais me sentindo culpado, por exemplo, ou eu consigo reestruturar o fato que aconteceu e aí eu consigo me autoaceitar e consigo ter autoconfiança. Porque se em algum momento eu tive o bloqueio do pai ou da mãe, aí a mãe é autoaceitação e o pai é autoconfiança. Eu fiquei confusa nos outros vídeos, mas agora faz mais sentido explicar sobre isso. Então, veja só. Se eu consigo ressignificar esse fato que foi uma verdade, eu vou conseguir me autoaceitar e vou conseguir me ter autoconfiança. Antes eu não tinha, por isso que talvez eu tenha travado lá no dia que eu gravei live. Eu não me aceitava, não tinha autoaceitação e não tinha autoconfiança. E aí a saúde foi a primeira a ser exposta. Então, quando aí eu aprendo sobre isso, eu consigo ter mais autoconfiança e autoaceitação para gravar os vídeos e não me importar nem um pouco com a opinião alheia, porque as outras pessoas vão falar mais delas do que de mim. E quando alguém critica o outro, ela tá falando mais das inseguranças dela do que da outra pessoa. Então, isso também são alguns pontos importantes. Aí um outro aprendizado que eu tive é que quando alguém vai pra guerra no seu lugar, no caso, alguém vai pro mundo do trabalho no seu lugar, você vai ter que se contentar que essa pessoa vai dominar a sua vida. Então, se por acaso você mora com seus pais e eles te sustentam e você tá incomodada porque isso está acontecendo, a minha sugestão é que você vá para o mundo do trabalho, fazer o seu dinheiro para você poder não ter a sua vida sendo tão controlada como você gostaria. Porque é a única maneira. Se alguém não coloca a cara no digital ou no mundo do trabalho, se alguém tá colocando, né, a cara no mundo do trabalho no seu lugar, você vai ter essa questão de que essa pessoa vai controlar a sua vida. Então, no meu caso, eu não fico tão incomodada, porque eu tô já colocando, né, a minha cara aqui na internet. No momento, eu tô desempregada, mas já tô procurando emprego. Mas nesse processo, eu já tô gravando um vídeo pro YouTube, porque futuramente eu quero montar o meu próprio negócio. Então, eu já tô aproveitando esse processo de me entender também internamente e externamente, para que tudo seja um processo e a vida seja mais leve, porque independentemente do ambiente que você tá, você precisa aprender o que você precisa aprender para você poder evoluir e continuar na sua jornada. Um dos pontos que eu comecei a treinar lá em abril, que eu fiz o Strider Me Treina, que foi uma mentoria, e para ser comunicativa, e eu gostaria de já ter vindo há muito tempo antes pra internet, mas eu tinha esse momento, né, de pai e mãe, que eu não tinha autoconfiança, não tinha autoaceitação, e aí eu ficava calada. E aí agora eu consigo mais usar minha voz para falar. Então, a atividade física regular
ela é importante porque ela vai te colocar em ambiente novo e o ambiente molda quem você é, isso é verdade. E quando você também pratica atividade física, você tá dizendo pra você mesma que você tem autocuidado, que é o primeiro pilar, do banquinho, que é onde quando você senta, que ele explicou que a cadeira tem 4 pernas e tem a parte do banco. A parte do banco que você senta é o amor próprio. A primeira perna da parte da frente é a mãe, que é a autoaceitação. A segunda perna da frente é a autoconfiança, que é do pai. Aí a perna de trás, uma das pernas é grupo de apoio e a outra é mundo do trabalho. Se em algum momento a sua cadeira está bamba, você sente a sua cadeira bamba, é porque ou você não tá tendo amor próprio, né, autocuidado, e a academia entra. Academia, atividade física, qualquer atividade física. Eu faço academia, mas a atividade física regular, ela é importante para você ter o autocuidado consigo mesmo. Mesmo que em algum momento da cadeira, né, dos pezinhos da cadeira não esteja bom, o autocuidado, ele é super importante para você. Eu gosto de usar que eu sou uma alma e estou nesse corpo que eu tenho. E se eu quero viver muitos anos, eu preciso cuidar do meu corpo como um templo para eu continuar existindo aqui. Quando a gente fala de academia, por exemplo, você pode escolher o ambiente que você quer estar, você pode pagar uma academia um pouco mais barata, ou você pode pagar uma academia mais cara da sua cidade para você ter ambiência. E se você quer se tornar alguém, né, com vamos dizer assim, que tem um patamar melhor, classe melhor, você vai ter que ir pelo ambiente que ela frequenta para você não é ser interesseira, mas é para você pegar a energia daquele ambiente e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Quando você vai colocar dinheiro em algum lugar, mas que aquele lugar não faz sentido, você precisa se perguntar algumas coisas. A primeira delas é: eu preciso realmente disso? Ou eu quero pertencer a algum lugar só por carência afetiva? É isso mesmo que eu quero? A outra pergunta: isso vai me levar para onde? E a última pergunta é: qual é o grupo de apoio que isso me traz? Exemplo: eu queria, há um tempo atrás, eu gosto de carro desde meus 7 anos de idade, ou um pouco antes disso, e no decorrer dos anos eu gostaria de ter um carro modificado, rebaixado, mas por alguns momentos de aprendizado e tudo mais, eu não quero mais ter carro rebaixado. E não o modificado, não quero comprar como se diz, um carro mais barato para rebaixar o carro. Eu quero comprar um carro que já seja rebaixado, uma Porsche, uma Mercedes, uma BMW, carros mais caros assim. Eu não vou deixar de fazer talvez parte da galera que é do grupo de carro rebaixado, mas eu não preciso também a qualquer custo ter um carro, gastar dinheiro com o carro, rebaixar o carro para me sentir pertencente daquele lugar. Eu posso, teoricamente, e na prática também é o que eu tenho feito, usar o dinheiro para eu ter patrimônio, e com esse patrimônio, aí o próprio patrimônio compra o carro. Mas isso eu falo em outro vídeo, que senão você vai ficar confuso, e eu não quero deixar você confuso, mas eu trago a parte financeira aqui, porque eu sei que ela é muito importante também. A questão do dinheiro tem um outro pequeno detalhe, vou chamar de detalhe, que é a seguinte questão. O primeiro detalhe do dinheiro é que você precisa ressignificar a questão
de que você vai ter dinheiro e você vai ter que lidar com as pessoas que aparecem. A segunda questão que às vezes pode acontecer com você, que é de você talvez não ter o dinheiro, é que você precisa aprender a entregar e a receber. O que eu quero dizer com isso? Se por algum motivo eu te aconselho você assistir o vídeo do dia 13, que lá de identidade eu falo sobre o ser, que é ser, fazer e ter. Eu te explico lá mais aprofundado e vou trazer para cá. A crença de merecimento, ela é muito importante. Se você não se sente merecedor de receber dinheiro, você sempre vai vender fiado. Essa é a questão. Você vai vender fiado, o dinheiro vai entrar e vai sair, você não vai dar conta de manter o dinheiro, você não vai conseguir investir dinheiro por dinheiro fazer mais dinheiro. E precisa entender que se eu entrego, eu recebo. E para você aprender a receber, você vai precisar tratar dessa questão de merecimento. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Se eu entrego muito e não tô recebendo, aí tem um bloqueio. Aí você vai ter que resolver isso. O dinheiro é moeda de troca. Você entrega algo de valor e recebe o valor que você merece. Agora, se você não acredita que merece, você não recebe. Tá entendendo? Quando você entrega e você recebe, a gente chama isso de vida financeira. Se você tá tendo problema com a vida financeira, continua acompanhando que eu vou te dar dicas. Quando a pessoa está bloqueada em receber, ela faz fiado, que é o que eu acabei de dizer. Isso é um sintoma de gente que não sabe receber. Ela não prospera e não enriquece. Ela não sabe fazer a troca equivalente. Se você acha que vai ser amado e reconhecido por fazer grana, você está errado. Para de fazer isso. Tem troca financeira dentro disso. Existe uma troca. Se você, por algum motivo, tá trocando, eu vou falar disso agora. Mas antes, vou falar de outra coisa, mas acompanha aqui. Amor e raciocínio. A primeira casa é a mentalidade. A segunda casa é onde eu tô vivendo, que é o mundo físico e família e amigos. E a terceira casa é aqui o mundo do trabalho e a internet, a vida pública. A casa 2 é amor incondicional. O amor incondicional é com família e amigos, é incondicional. O mundo do trabalho e a vida pública, que é a casa 3, é amor condicional. Muitos não estão conseguindo fazer mais dinheiro porque estão com dificuldade de desfrutar. Isso também é um ponto. Às vezes você tá... E desfrute não tem a ver com dinheiro. Você pode ir na praça, você pode ir num bosque municipal, você pode ir num parque ecológico. Você pode desfrutar do seu tempo de vida sem necessariamente gastar dinheiro. Você não pode confundir a casa 2 com a casa 3. A casa 2 é amor incondicional e a casa 3 é amor condicional. Ou seja, se você inverter que a casa 2 é amor condicional e a casa 3 é amor incondicional, vai dar problema. Por quê? Se você inverter os conceitos, vai trabalhar de graça, sem energia de troca, terá dificuldade de precificar, se posicionar e de dizer quanto vale, por falta de segurança e amor incondicional dentro de casa, por desejo de intimidade instantânea. Se comporta na rua como deveria ser na intimidade, assim deixa de fazer dinheiro, de monetizar seu trabalho. Você busca por amor, reconhecimento e aceitação na rua, porque te falta em casa. Dessa forma, mistura mundo do trabalho com mundo do afeto.
O que eu aprendi com isso na minha vida, assim, não só na minha vida, mas vendo as outras pessoas. Se você não teve afeto quando era criança, você vai procurar fazer todo o trabalho que você fizer, você vai se sentir com falta de autoaceitação, amor próprio e autoconfiança. Então você vai fazer a troca. O que você não teve em casa, você vai procurar na rua a segurança, o reconhecimento, uma forma de você tirar o seu valor para as outras pessoas acharem que você merece valor, mas você mesmo não se dá valor. Olha que doideira. E aí você precisa entender, internalizar que a casa 2 é amor incondicional. Você não cobra para as pessoas que você ama dinheiro. Você ama e não cobra para você amar. Que aí é o vídeo do dia 22, do amor, da dívida emocional. Você não cobra. Se você tem um filho ou se você é filho, os seus pais não podem cobrar que te deram amor, que te deram... Não pode, né? É amor incondicional. E quando é amor condicional, aí sim, no trabalho, você pode trabalhar, você pode ter amor pelo trabalho, pelas pessoas que estão ao redor, mas você precisa receber para você poder viver. Se você acha que faz tudo pelo outro, que fez tudo pelo outro ou faz tudo pelo outro, e foi trocada, abandonada, entenda que você não fez pelo outro, você fez para si mesmo. Você só dá pro outro aquilo que você dá para si mesmo. O código do amor que você aprendeu até os seus 7 anos de idade, com os seus pais, é do sacrifício e do esforço. Mas quando é afeto, é doação verdadeira. Não existe cobrança, ou pelo menos não deveria existir cobrança, né? Porque eu já escutei muito disso. Não, porque eu deixei de viver minha vida pra cuidar de você. Mas aí eu também não pedi pra nascer, não é? Você pediu pra nascer? Você tem que ter, a cobrança tem que vir da mãe e do pai de que a criança precisa pagar alguma coisa? Então, né? O dar na perspectiva de familiar é amor incondicional. E no trabalho e no mundo da vida pública é condicional. Dar deve vir da perspectiva do entregar, não da moeda de troca. Eu não amo o meu irmão porque eu vou receber algo em troca. Eu não amo meu pai porque eu vou receber algo em troca. Não, eu amo porque eu amo. Eu não sei explicar por que eu amo, mas eu amo. Agora, quando eu vou pro mundo do trabalho, eu posso amar, mas eu preciso colocar o meu valor e eu preciso receber. Eu também mereço. Aí entra a crença do merecimento. O mundo do trabalho e grupo de apoio são reflexos da autoaceitação e da autoconfiança, que é o que eu já falei aqui também. Se você não se aceita e você não tem autoconfiança, você não vai conseguir ter um grupo de apoio. E quando você for pro mundo do trabalho, você vai confundir essas duas casas. A casa 2 é amor incondicional e a casa 3 é amor condicional. Se você aprende a colocar limites nas relações internas, que é você com você com as pessoas mais próximas da família, dos amigos, na hora que chegar o trabalho e o mundo público, você vai conseguir, nas relações externas, você também vai conseguir colocar limite. Se por algum motivo você está trabalhando em algum lugar que você não se sente valorizado, você precisa olhar para dentro. Você precisa se autovalorizar, colocar limites internos para você colocar limites externos, aprender novas habilidades para você poder sair do emprego que você tá e para outro emprego, ou abrir o próprio negócio, eu não sei o que você deseja, mas você precisa aprender primeiro interno. Se algo acontece no externo que você não tá gostando, você precisa olhar o seu lado interno, que é você com você mesma, você com a sua criança, né? No caso, a criança que você foi na sua infância e essa relação que você teve com o seu pai e com a sua mãe. Se por algum motivo não foi bom, você precisa olhar como uma verdade que eu já expliquei aqui. Que quando meus pais se separaram, eles não se separaram da minha criança.
Eu tenho pai e mãe. Eles se separaram do marido e da mulher. A mulher e o marido que se separaram, não foi de mim, entendeu? Mas até você ter clareza e consciência disso, eu tenho 28 anos hoje, entendeu? Então, tudo bem que até que na questão da minha família, eu aprendi cedo. Se eu for me comparar com a minha família, eu sou a pessoa que fui entender com uma certa boa. E aí, pra poder fazer sentido, lá no começo, quando eu falei que o celular é um ponto muito bom pra gente hoje, a tecnologia é muito boa pra gente hoje, é que o comportamento só vai mudando conforme a tecnologia vai avançando. Meu ponto de reflexão aqui, nesse final de vídeo, é: você usa da tecnologia para fazer dinheiro? Bom, o vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha te agregado de alguma forma os meus aprendizados, as minhas histórias, e que venha assistir o vídeo do dia 22, que vai ser sobre culpa e dívida emocional. Eu vou trazer um pouco desse mundo, né? Do meu mundo aqui também. E até o próximo vídeo.